Meus irmãos, saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Convido a igreja para abrirmos a palavra de Deus no livro de Cantares de Salomão, capítulo de número 6, que nos diz assim: Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e ele apacenta entre os lírios. Amém? Meus irmãos, o livro de Cantares é um dos livros mais belos da Bíblia, não é? Está dentro do conjunto de livros poéticos da Palavra de Deus e tem uma característica totalmente sua, específica, né? Este livro foi, em algum tempo, motivo talvez até de alguma controvérsia, mas ele encontrou seu lugar dentro do cânon sagrado, né, da Escritura, por ser um livro inspirado, conforme toda a palavra de Deus é inspirada. E assim sendo, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente vai estudar ou ler o livro de Cantares é não considerar o livro de Cantares apenas ou por uma visão romântica, não é? Porque ele tem essa característica. Quando nós lemos superficialmente, nós podemos cair no erro de imaginar que o livro de Cantares é um livro de poesia romântica, não é? O livro que vai falar da vida conjugal ou do relacionamento conjugal exclusivamente. Se a gente fizer isso, nós estaremos reduzindo a grandeza do livro de Cantares. O livro de Cantares, Salomão, é uma das maiores expressões e uma das maiores revelações de Deus ao seu povo para falar do seu relacionamento com a igreja, para falar da sua relação com o povo de Israel, porque também simboliza e tipifica também o povo de Israel. O livro de Cantares fala de uma forma sublime, irmãos, de como Deus é apaixonado pelo seu povo. Amém? Quantos dizem amém? Amém? Ainda que é verdade que a gente precisa dizer, né, em todo o livro de Cantares há apenas uma referência ao Senhor, né? Isso não limita o livro, não diminui o livro de Cantares, mas a referência está no capítulo 8, o versículo de número 6, quando diz: Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Senhor. Aí está a referência que menciona o Senhor. Mas ele está implícito, ele está presente, ele está revelado, ele está agindo no livro de Cantares. Glória a Deus. Ele está sendo revelado as suas virtudes no livro de Cantares, não é? Outra coisa interessante também no livro de Cantares é concernente o capítulo 1, versículo de número 3, quando a esposa, né, porque o livro de Cantares foi escrito em forma de diálogo, é como se fosse um grande jogral com várias vozes falando, né? Então, o capítulo 1, versículo 3 diz: Suave é o aroma dos teus perfumes, como perfume derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Esse nome aqui é uma referência a Salomão, não é? Porque é a sunamita falando do seu esposo. E ela diz que como perfume derramado é o teu nome. E esse versículo que se refere ao nome de Salomão, ele vai também permear a Escritura. Por quê? Porque o nome de Salomão possuía 2 nomes na Bíblia. Vocês sabem, os irmãos sabem disso. Salomão, ele tem 2 nomes. A ele foi dado o nome Salomão e também Geditias, né? Lá em 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24, Gedidias.
Também é o nome de Salomão. E o nome Salomão vem da palavra Shalom. A pronúncia aproximada dele seria Shalomon, que vem da palavra Shalom, que significa paz. E Gideões significa amor. Então, essas duas palavras são o cerne do livro de Cantares. Vai falar da paz de Deus com a sua igreja, da igreja que tem paz com Deus e do amor que está derramado no livro, revelado através das páginas e dos versículos do livro de Cantares. Amém? Outra coisa interessante, que é o que nós queremos trazer para os irmãos, refletirmos aqui nesta noite, é nesse capítulo 6 que nós lemos, né? E que fala, aqui é a voz da esposa falando. No versículo 2 é a esposa, no versículo 1 é o coro das virgens que acompanhavam a noiva. E ele diz, o coro responde, pergunta para a esposa: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Para onde se retirou o teu amado, para que o busquemos contigo? Essas são as acompanhantes da noiva. O versículo 2 e o 3, a noiva responde ao clamor das acompanhantes, que é o coro. E diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele apacenta entre os lírios. Então, a outra coisa interessante no livro de Cantares é que nessa analogia do jardim, existem duas alegorias, existem dois jardins no livro de Cantares que são o alvo do amor de Salomão, que é uma figura de Cristo, que é uma figura do próprio Deus. Então, há dois jardins aos quais Salomão ama, né? Então, o primeiro está no capítulo 4, versículo 12, quando diz assim, aqui no encontro da noiva com o seu noivo, com Salomão, na noite de núpcias. E ela diz assim: jardim fechado és tu. Isso aqui é o noivo que está falando. Do versículo 7 até o versículo 15 é o noivo falando. Jardim fechado és tu, minha irmã, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Salomão está falando para a sua noiva. Ela é o primeiro jardim que aparece no livro de Cantares. A sunamita, a princesa, a rainha que vai casar com ele. Esse é o seu primeiro jardim. E no capítulo de número 6, que nós lemos, a própria noiva, que é o primeiro jardim, é perguntado a ela: onde está o teu amado? E ela diz: o meu amado desceu ao seu jardim. Então ela não está falando dela. Ela está falando de outro jardim. Amém? Então, ela é também o jardim de Salomão que ela cuida. Ela é a princesa. Mas ele tem outro jardim. E ela diz: ele desceu ao seu jardim. E que outro jardim é esse? É o povo de Israel. Salomão é rei. Ele tem uma coroa, ele tem um reino, ele tem um mandado, ele tem um chamado de Deus para cuidar de uma nação inteira, para dirigir uma nação. Então, esse segundo jardim do capítulo 6 representa o povo de Israel, ao qual Salomão era rei, ao qual ele governava. Amém? Então, nesse sentido aqui, a gente separa a noiva do povo de Israel, nesse sentido. Em outros momentos, a noiva representa também a igreja, representa também o povo de Israel. Mas aqui, nesse sentido, nós separamos. Então, a Bíblia, aqui, a noiva responde: ele, o meu amado, foi ao seu jardim. Ele tem um jardim também que ele cuida. Ele tem um jardim que ele zela. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem um jardim ao qual ele está preocupado também com ele, não é só comigo. Tem hora que ele está lidando comigo, que sou a noiva, sou a esposa, mas tem hora que ele está com a cabeça voltada totalmente lá para o seu outro jardim. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, este jardim é o povo de Israel, como eu falei. Faz parte do governo de Salomão. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oséias cita essa referência no capítulo 14 do seu livro, versículo 5, ele diz assim, repita comigo: eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá
como lírio, e espalhará as suas raízes como Líbano. Então, Deus está dizendo: eu serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio. O jardim ao qual Salomão está se cuidando, está interessado nele, representa o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Representa o povo de Israel. E o interessante é que este é um jardim de lírios. É um jardim de uma só flor. É um jardim simplório, podemos dizer assim, porque o lírio é uma flor silvestre. O lírio não é uma flor rara, de que você tem que subir montanha para encontrar uma pendurada em um galho. Não, o lírio é abundante. Existem vários tipos de lírio, várias cores de lírio. O lírio é encontrado em quase toda parte do mundo. É uma planta simples, é uma flor bonita, porém simples. Jesus falou disso no Evangelho de Lucas, quando ele disse: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Está se referindo à simplicidade, à pureza, à naturalidade. Está falando ao aspecto verdadeiro do lírio. O lírio, ele é espontâneo. E Jesus estava falando nesse sentido, porque ele estava ensinando, né? Um pouco mais à frente, ele vai, lá no Evangelho de Mateus, ele vai comparar também a igreja, ensinar a igreja que tem a simplicidade das pombas, a prudência da serpente. Então, era uma figura nesse sentido de simplicidade. Glória a Deus. E meus irmãos, o amado, diz o texto que nós lemos, repita comigo: o meu amado desceu ao seu jardim. O meu amado desceu ao seu jardim. Glória a Deus. Preparemo-nos para a visita do dono. Preparemo-nos, porque o dono do jardim, vez por outra, ele vai supervisionar o seu jardim. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. E é sobre isso que eu queria trazer uma reflexão para os irmãos. O cuidado do noivo com o seu jardim de lírios. Oh, bendito seja o nome de Jesus para sempre. Irmãos, o dono do jardim, que aqui é Salomão no livro de Cantares, nos faz entender que ele supervisiona esporadicamente o seu jardim de lírios. Possivelmente para ver sua integridade, contemplar sua beleza, ver seus frutos, e afirmar e confirmar se está havendo algum clamor, alguma necessidade. Esse é um jardim exclusivo. Ninguém mais supervisiona ele, ninguém mais cuida dele. Salomão não tem jardineiros, ainda que seja um dos maiores reis e um dos mais ricos de toda a história do Império de Israel e do mundo, por que não dizer? Ele não diz, o texto não diz: e Salomão, o meu senhor, enviou os jardineiros para visitar o seu jardim. Não, a noiva diz: o meu amado desceu para o seu jardim para pastorear entre eles e está entre os seus lírios. Deus não terceiriza o cuidado, ele responsabiliza, mas acima de tudo, ele continua sendo o dono. Ele cuida e ele supervisiona quem ele manda cuidar. Que coisa tremenda! Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, Deus, o Senhor, o dono do jardim, desce. Olha o que o texto diz: o meu amado desceu ao seu jardim. Eu não sei se a Sulamita estava se referindo ao local, possivelmente de Jerusalém, para onde o jardim se encontrava. Tinha que descer alguma coisa, tinha que descer algum morro, tinha que descer alguma montanha. Mas estamos aqui subindo de entendimento espiritual. Nós já não estamos mais falando de Salomão, estamos falando daquele que é maior do que Salomão, que está acima de Salomão. E ele desce. Oh, aleluia. É tempo que Deus desce, há tempos que Deus desce. A Bíblia diz que Deus
ouviu um clamor que subiu até os seus ouvidos, subindo de uma cidade próxima de Abraão, duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. O texto de Gênesis 18, 21, os anjos e o Senhor em estado de teofania aparecem para Abraão 3 figuras. Um era o Senhor e 2 anjos que lhe acompanhavam, ministros de juízo de Deus para executar a sua vontade. E ele diz no versículo 21 do capítulo 18: descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Deus disse: descerei para ver se o que está chegando a mim de Sodoma e Gomorra é verdade. Eu vou descer para saber se é verdade. Aleluia. Quando os homens se puseram a construir a torre de Babel, ignorando a ordem do Senhor, que havia dito que eles deveriam se espalhar sobre a terra, e contrariando a ordem do Senhor, porque disseram: para que não sejamos espalhados, construamos uma torre e subamos até o céu. A Bíblia diz que o texto do Gênesis 11, versículo 5, repita comigo, diz assim: então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. O noivo resolveu descer para averiguar o seu jardim. Ele desce, aleluia. Davi, quando canta em um cântico poético falando da ação de Deus em seu favor, Davi sofria, passava por adversidade, passava por perseguição, foi afrontado, mas chegou um dia que Deus disse: acabou, não vai ter mais isso. E Davi fez um cântico. O texto diz que quando Deus lhe deu vitória sobre todos os seus inimigos, está registrado no livro de Samuel e também no Salmo 18, escrito por Davi. E o texto diz no livro de 2 Samuel: subiu a fumaça de seus narizes, da sua boca um fogo devorador, carvões incenderam dele, ele baixou o céu e desceu. Quantos creem que Deus ele desce para averiguar o seu povo, averiguar a sua igreja? Aleluia, glória a Deus. Então o noivo desceu. Cadê Salomão? Ele desceu. E ele foi fazer o que lá no seu jardim? O que ele está fazendo? O que ele desce para fazer no jardim, que é de sua propriedade particular? Apenas 2 coisas eu quero citar nesta noite, se Deus permitir. Amém? O noivo desce. E o texto diz aí, ó, vamos ler o texto. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins, repita comigo, e para colher lírios. O meu amado desceu ao jardim e quer achar lírio. E se não tiver lírio? E se o lírio tivesse vestido de outra flor? Salomão disse à sua esposa para onde estava indo, por isso que ela respondeu ao coro, quando eles perguntaram: onde está o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Diz para que a gente vá buscar ele. Ela disse: não se preocupe, ele me disse para onde ia. Ele me disse que estava descendo. E ele está descendo num jardim especial, um jardim glorioso que ele tem. E ele está certo, está seguro que ele vai colher lírio. Oh, aleluia. Aleluia. Colher frutos ou colher lírios é uma analogia ao caráter, à personalidade, ao aspecto da igreja, de seu povo Israel. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus deseja encontrar no seu jardim aquilo, a expectativa que Ele colocou no coração quando resolveu descer. A Bíblia diz que há uma parábola no Antigo Testamento, no livro de Isaías, no capítulo de número 5 do profeta Isaías, quando diz, versículo 1 e 2, diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da sua vinha, que é uma referência a Israel. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil, cercou
limpou das pedras, plantou de excelentes vides, edificou no meio dela uma torre e também construiu nela um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Deus tem uma expectativa em nós. Deus tem uma expectativa em cada um de nós. Deus tem uma expectativa no meio do seu povo, da sua igreja. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O profeta continua falando e explicando o significado da vinha. A representação dessa vinha, ela é a casa de Israel. As plantas são os homens de Judá. E Deus esperou um retorno do investimento que ele fez na sua vinha. Assim como ele faz no jardim, assim como ele rega o jardim, assim como ele cuida do jardim, ele quer um retorno. Ele quer descer. E quando ele descer, ele quer encontrar aquilo que ele está esperando. Ele quer encontrar lírio. Ele quer encontrar o que ele plantou. O texto continua dizendo: porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. O profeta explicando a parábola e diz: e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão. Justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos, disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes ficarão sem moradores. Porque Deus desceu e não achou o que queria. O meu amado desceu ao seu jardim e quer colher lírios. É profundo, não é, irmão? É um martelo no meio da nossa cabeça. O que é que Deus está olhando e vendo em nós? Ele está vendo a simplicidade do lírio, a pureza do lírio, a santidade do lírio, a reverência do lírio, o amor do lírio, a compaixão do lírio. Será que Deus vai colher lírio hoje? Aleluia. Nós precisamos estar atentos, porque o noivo desceu para colher lírios. Apocalipse 2,16 tem uma palavra de exortação, né? Arrepende, pois, quando não em breve virei a ti. Olha, novamente aí, virei a ti, né? Descerei, eu vou aí fazer uma supervisão. Virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Apocalipse 2,16, né? Ainda o versículo 21 desse mesmo capítulo diz: e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Deus dá tempo para o lírio ser lírio. Deus dá tempo para a vinha ser vinha. Ele não quer descer agora, porque talvez não seja bom. Ele dá tempo. Agora, ele vai descer. Ele vai descer. Está descendo para vistoriar o seu jardim. Aleluia. Deus está esperando algo mais de nós. Ele está sempre querendo algo mais de nós. Jesus ensinou aos seus discípulos, no capítulo 5, versículo 20 do Evangelho de Mateus: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não pode ser menor e nem pode ser igual à justiça de fariseu. Tem que ser maior. O nível espiritual da igreja. O que era ser justiça de fariseu? É o que está no capítulo 23 de Mateus, versículo 24. Diz: condutores cegos, primeiro. E diz mais: coais um mosquito e engolis um camelo. 2 pesos, 2 medidas. Medida errada. Injustiça. Crente não pode fazer tudo. O mundo pode fazer, mas nós não. Mas todo mundo está fazendo.
faça todo mundo, mas a igreja não é todo mundo. A igreja é o jardim florido do Senhor, é o jardim dos lírios de Jeová. Tiago adverte dizendo: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluia. Deus está convocando a nós, dizendo: olha, eu vou visitar o meu jardim e eu quero colher lírio. Eu quero colher lírio. Eu quero colher lírio na mocidade, eu quero colher lírio no meio das famílias, eu quero colher o lírio no meio da tua educação, teus filhos, eu quero colher lírio no teu telefone, eu quero colher lírio no teu televisor, eu quero colher lírio na tua vizinhança. Há uma expectativa de Deus a nosso respeito. Jesus falando disse no Evangelho de Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Diz: quantas vezes, repita comigo, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas. Veja como esse versículo termina. Diz assim: e tu, diga, e tu não quiseste. E tu não quiseste. O Salmo 81, versículo 11, irmão, é um dos versículos que mais mexe com um crente que tem uma sensibilidade em relação a Deus, o que Deus fez na sua vida e na vida de tantos. O Salmo 81, versículo 11, diz: mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Aí diz assim: Israel não me quis. É forte, não é, irmão? Israel não me quis. Oh, glória a Deus. Mas o noivo está vindo aí. Lá vem ele, vai passar no seu jardim, vai fazer uma vistoria profunda no seu jardim. Ele vai passar no jardim do Brasil, vai passar no jardim do mundo, ele vai passar antes da igreja ir embora desse mundo. O dono do jardim vai passar pelo seu jardim para vistoriar as suas flores. Glória a Deus, aleluia. O desejo de Deus é encontrar lírios. O que é lírios? É a pureza, é a simplicidade. Representa o anelo de Deus para o seu povo, para Israel, para a igreja. É um anelo de Deus, aleluia. O escritor aos Hebreus, ele diz um versículo que descreve, resume isso aqui que eu estou falando, no capítulo 6, versículo 9 da carta aos Hebreus. Ele diz assim, eu quero que vocês irmãos repetissem também comigo: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Coisas melhores, coisas melhores, coisas melhores, coisas melhores, coisas piores não, coisas melhores. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Nós podemos produzir coisas melhores para Deus, aleluia. O apóstolo João se alegra quando ele vê isso nos irmãos, a dedicação, o temor, a sinceridade, o zelo pela palavra de Deus. Ele se regozija com isso. Na terceira epístola de João, capítulo 1, versículo de número 4, ele diz: não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Esse é a alegria do obreiro que tem temor, que gosta de servir a Deus, que está zeloso pelas coisas de Deus. Ora, se João se alegrou, imagina o dono do jardim. Se João se alegrou, imagina o dono do jardim, olhando para aqueles lírios ali da igreja de Éfeso. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo suplica aos coríntios, irmãos. O apóstolo Paulo suplica que eles se dilatem. Dilatar é você abrir espaço, né? Abrir espaço, se dilata, uma coisa que está se dilatando, uma viga, ou uma madeira, ou o que seja, ela está se expandindo, né? Se expandindo.
Aí o apóstolo Paulo usa essa linguagem, diz assim: olha, nós estamos dilatados para convosco. Ele quis dizer assim: nós não estamos economizando o sermonário. O que vem de Deus, a gente está derramando tudo para vocês. Aí ele termina dizendo assim: então vós também dilatai-vos. Dê uma glória pelo menos. Dê um amém pelo menos, irmão. Era isso que Paulo estava dizendo. A gente se quebra, lê, estuda. Aí a pessoa fica assim. Dilatai, irmão, pelo amor de Deus. Dilatai-vos. Levanta a tua mão para adorar o nome de Jesus. Oh, glória, porque Ele merece toda a honra e glória, né? Ele diz aí, ó, no capítulo, em 2 Coríntios 6 e 11. Ó Coríntios, a nossa boca está aberta para vós, o nosso coração está dilatado. Não estejais estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Ora, em recompensa disso, falo como a filhos: dilatai-vos também vós. Né? Dilatai-vos, dê mais lugar a Deus, a sua palavra. Não é? Ore mais, jejue mais, cante mais, venha mais para o culto, venha para a oração, venha para a escola, venha para o evangelismo, venha para a doutrina. Dilatai-vos, dê glória a Jesus, santifique a sua vida, pregue a palavra, dilatai-vos, porque o dono da vinha está procurando lírios. Jesus está procurando crente, não é? Crente, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Andemos de forma digna ao nosso chamado, a nossa vocação de lírio, a nossa vocação de excelência, irmão. A vocação de Deus para nós é excelente, é sublime, é muito mais do que aquilo que a gente imagina. Nós não somos ainda o que devemos ser, mas quando Ele se manifestar, quando Ele descer, aí sim nós seremos semelhantes a Ele. Mas o apóstolo diz, a carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, 2 Tessalonicenses, versículo 11: pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Que vos façais dignos da sua vocação, como lírios, que é o que o dono do jardim, quando descer, quer achar lírios. Ele ainda diz na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 1: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, com a qual fostes chamados. Amém? Amém, irmãos? Não dê nenhuma brecha para o diabo, não dê nenhuma brecha para Satanás, não manche a sua roupa. Amém? Você e eu, nós somos servos de Deus, crentes. Aleluia. Estamos fugindo dessa geração, fugindo do pecado deste mundo. Nós não temos parte nesta geração. Nós estamos sendo tolerados neste mundo porque a luz não se junta com as trevas. E as trevas se incomodam quando chega a luz, porque a luz, ela anula as trevas. A luz sempre prevalece sobre as trevas. Quando um crente chega que é lírio, aleluia, que tem as virtudes do Espírito de Deus na sua vida, ele incomoda as trevas, né? Ele incomoda as trevas, aleluia. E alguns crentes às vezes não querem sofrer esse incômodo, às vezes quer, né, ficar um pouco mais light, né? Um pouco mais, mas não é light na gordura não, é light no zelo de Deus, né? Frouxar um pouquinho, ficar mais moderno. Irmão, você é crente? Não, eu sou daqueles que gostam de ir para a igreja. Não, você é crente ou não é? Né? Mas tu não é crente daquela igreja, Assembleia de Deus não, né? É daquela mesmo, do pastor Ailton. É daquela mesmo, daquela igreja mesmo. Nós somos o jardim do Senhor, o lírio. Nós somos o lírio deste tempo. Nós somos a expectativa de Deus. E o amado, o dono do jardim, está descendo para averiguar o seu jardim. Ele quer saber se tem lírio. Ele diz: eu vou colher lírio hoje. Eu vou colher lírio nesse tempo.
aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Ezequiel profetiza no capítulo 22, versículo 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, mas que eu não a destruísse. Mas ninguém achei. Você já imaginou Deus descer e procurar lírio e não achar? Procurar ao intercessor e não achar? Procurar santidade e não achar? Não, nós somos os lírios de Deus neste tempo. E a colheita vai ser grande. Amém? Jesus vai achar lírio abundante no seu jardim. Vai achar lírios belos, aromáticos, perfeitos no seu jardim. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. E se por algum motivo, querido irmão, você perdeu o seu brilho, perdeu as suas vestes maravilhosas, que disse Jesus, que o lírio se veste mais bonito do que a glória de Salomão, né? Porque a igreja se veste com um manto de santidade, com a veste de salvação. Isaías 61:10. O Senhor me cobriu com um manto de justiça, me vestiu com veste de salvação. A veste de salvação é mais bonita do que roupa de ouro, mais bonita do que roupa de prata, de pérola. A roupa da salvação para Deus é a roupa mais importante que alguém pode vestir. Ele quer achar lírio, quer achar vestes santas, roupa santa. E, porventura, irmãos, perdeu? Procura rapidamente ir no armário do céu para vestir outra. Amém? Porque o amado desceu para colher lírios. Vamos ver ainda, para a gente terminar, irmãos? Glória a Deus. O texto diz: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para apacentar nos jardins e para colher lírio. E diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu, e ele apacenta entre os lírios. Aleluia. Tem uma outra versão que diz assim: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se deliciar nos jardins e para colher os lírios. Amém? Vamos entender melhor com esse texto aqui, com essa versão. Ele foi também no jardim, não somente para colher, né, para vistoriar, para colocar o prumo, diz assim: eu vou ver se está tudo certinho mesmo, quero saber se estão dentro do modelo, do padrão que eu quero encontrar, da minha expectativa. Essa é uma das razões pela qual Salomão foi naquele jardim. E nós ficamos aqui tremendo e assombrados, né? Quase ninguém dá glória, porque realmente é aperto, né, irmão? Porque quando o noivo vem com um prumo, eita Jesus, será que eu passo? Será que eu passo? A primeira pergunta que você faz é essa: Jesus, será que está tudo certo? Tem misericórdia, Jesus, me cobre com teu sangue. Glória a Deus. Mas o noivo não desce só para isso. Ele também desce para se deliciar no jardim. Oh, glória a Deus. Ele também desce, em outra versão diz apacentar, que é estar entre o rebanho, puxar para cá, puxar para lá, apacentar, cuidar do pelo, apacentar isso, cuidar do rebanho, colocar comida, tirar comida, colocar água, tirar os carrapatos. Isso é o trabalho de quem apacenta um rebanho, né? E no caso do lírio, essa palavra aqui eu acho que encaixou melhor, né? Quando diz ele foi se deliciar no meio do lírio. Olha, irmão, Jesus às vezes desce só para ficar perto da gente. É tão bom quando ele está perto de um crente que está o tempo todo adorando a Deus. Já parou a pensar nisso? Um crente que está o tempo todo dizendo: Jesus, como tu és maravilhoso. Ele gosta demais disso, irmão. Oh, Jesus, tu és lindo, Jesus. Oh, glória. Aí começa, daqui a pouco começa esquentando, né? Começa esquentando, aleluia. O coração começa esquentando. Daqui a pouco ele está falando em línguas, está se alegrando no Senhor, não é? Daqui a pouco ele está no meio da rua mesmo, assim, levanta a mão assim, fecha um pouquinho o olho, esconde a mão. Mas ele está dizendo: Jesus, como tu és bom comigo, Senhor. Oh Deus, o que tu tem
tem feito comigo, como é que eu agradeço? Irmão, Jesus também vai no jardim para se deliciar com o seu povo, para se alegrar com o seu povo, para se revestir, para ver a glória dele derramada no meio do seu povo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nem tudo é tristeza, nem tudo é desalento, nem tudo é a régua de medir, né? Julgando e apertando, porque tem muito lírio pronto, tem muito lírio que glorifica, tem muito lírio que santifica, tem muito lírio que jejuma, tem muito lírio que tem prazer de evangelizar, tem muito lírio que está cheio do amor de Deus na sua vida, tem muito lírio que está cheio do Espírito Santo, tem muito lírio que está andando com Deus cara a cara, ombro a ombro, tem muito lírio que está navegando nas águas do Espírito, tem lírio que ele é uma bênção na obra de Deus, na casa de Deus. Aleluia. Provérbio fala de uma visão profética. Uma visão profética. Quando diz, no capítulo 8, onde fala da sabedoria, e o versículo 31, fala de uma visão profética, futura. Quando diz assim, e ali estava eu, folgando, olha, no seu mundo habitável, e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. É Jesus. Ele se alegra, a terra está podre, mas a igreja não. A igreja é a menina dos olhos de Deus aqui na terra. Oh, glória a Deus. Assim como a terra tinha um jardim, hoje Deus também criou um jardim. E o jardim é a igreja. O mundo está se acabando, está podre, está destruído, está cheirando mal os olhos de Deus. Mas no meio disso tudo tem um jardim de lírios florido. E este jardim, conforme o jardim do Éden, a cada tarde Deus descia para falar com Adão, para conversar com Adão, para ser adorado por Adão. Deus não visitava a terra, ele visitava o jardim. E o texto diz, a última parte do versículo, ele apacenta, ou ele se delicia, diga comigo, entre os lírios, ele está no meio, quem está sentindo ele aí agora? Está sentindo ele? Ele está entre os lírios, ele está entre os lírios, ele está entre os lírios. Você pensa que não, é? Ah, você nem sabe. Às vezes a gente olha assim, não dá nenhum crédito, nenhuma aparência. Mas ele também foi assim. Ele era desprezado, o mais indigno dentre os homens, onde que os homens escondiam o rosto, não viam nele parecer nem formosura. Mas ele foi subindo como raiz de uma terra seca. Ele está no meio dos lírios. Ele consola um, ele edifica outro, ele segura na mão do outro, ele puxa o outro para cá, o outro, eu vou embora, vai não, vem para cá. Ele sai trabalhando, está no meio dos lírios, se deliciando. Quantas vezes Deus está dizendo a nós, por que tu parou de cantar para mim? Eu quero ouvir o teu cântico de novo, eu quero ouvir o teu louvor de novo, eu quero ouvir a tua adoração. Lembra quando tu cantava, quando tu adorava, quando tu me servia? Por que fechou a boca? Porque eu estou doente, eu estou cansado, a minha voz está rouca. Não tem esse negócio de voz rouca, nem de cansado, nem de prova. Ele está no meio do lírio, ele está na tua casa, ele está na tua fazenda, ele está no teu trabalho, ele está andando no meio. É um dos trabalhos do dono do jardim, é estar no meio do lírio. Ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui conosco nesta noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O noivo se alegra no meio dos seus servos. Quando ele está no meio
do seu povo. Aqui a lista é grande, viu, irmão? Não vou me estender, não. Mas a lista é grande. Isso aqui não tem mais fim, não. O que é que Deus faz quando Ele está no meio do seu povo? Olha, vamos dar só uma pincelada aqui. Amém? Vocês já estão sentindo aí o tamanho do que é Ele no meio da gente. Ou não é? Mas o noivo se alegra com os seus servos. Aleluia. Joel 2,27 diz assim: e vós sabereis que eu estou no meio de Israel. Quando Ele está presente, irmão, qual é o crente que não sabe? Me diga, qual é o crente que não sabe quando Jesus chega? Você sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? E vós sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus. Aleluia. E ninguém mais é. E o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel profetiza assim, aleluia, glória a Deus. Irmãos, como é que Deus não vai querer ficar perto de um homem feito Abraão? Que o texto diz, Tiago, no capítulo 2, versículo 23, diz: e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-se imputado como justiça. E diga comigo, e foi chamado o amigo de Deus. Meu amigo, Jesus não quer estar perto dos amigos dele. Jesus tem amigos. Oh, glória a Deus, o amigo de Deus. Olha, Deus exalta quando Ele olhou para um menino por trás do rebanho, lá em Belém. Em uma crise que Israel estava passando, e estava todo mundo assim, e agora, como é que fica? Aí Deus se alegrou, porque Deus se alegra, irmão. Deus se alegra. Aí Deus se alegrou. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Achei. Eita, Deus está se alegrando porque achou ele, achou Davi. Aleluia. O Salmo 89 diz assim: fiz concerto com o meu escolhido, ao meu servo Davi. Jurei ao meu servo Davi, fiz um concerto com ele. É meu servo, é homem segundo o meu coração. Ah, mas ele, quando for falar de Davi, cuidado. Olha, irmão, glória a Deus. O próprio rei Amalequita, né, ele chegou a dizer, então aqui chamou a Davi e disse: vive o Senhor, que tu és, olha, um homem ímpio, tu és reto. A tua entrada e a tua saída comigo no arraial são boas aos meus olhos. Nenhum mal em ti achei, desde o dia em que me vieste habitar dia a dia e até hoje. O ímpio estava dizendo que Davi, esse aí é um homem direito, esse é um homem santo. Esse homem aí, oxe, a entrada, a saída dele, só Saul que não via isso, mas todo mundo via. E mais ainda, Deus se alegrando com Davi. Ah, irmão, Deus se alegrando. Você imagina a alegria de Deus quando ele olhou para a terra e viu Jó? O texto diz: e disse o Senhor a Satanás. Disse o Senhor, vou repetir. Disse o Senhor a Satanás: tu tem visto o meu servo. Deus está se alegrando com crentes nesse tempo também. O Senhor está se alegrando. Ele foi no jardim para gozar das delícias, para comer das delícias e está no meio do jardim. Aleluia. Tu tem visto o meu servo Jó? Olha, irmão, os já tinham morrido. Deus usa o profeta Ezequiel. Ele diz: ainda que estivesse no meio deles 3 homens. Deus disse: 3 homens. Estava morto já. 3 homens. Noé, Daniel e Jó. Aí diz: pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Depois de morto, Deus ainda dá testemunho deles. Deus se alegra ou não se alegra no meio do jardim? Se alegra, aleluia. Alegria é o primeiro sintoma de Deus, o Senhor, no meio do seu jardim de lírios. Alegria, aleluia. Os discípulos do caminho de Emaús, quando chegaram em casa, depois que aconteceu tudo, estavam meio assim. Aí um olhou para o outro assim, aí disse assim: porventura não ardia o nosso coração quando a gente caminhava pelo caminho e Ele falava conosco?
coração ardia quando Jesus está presente, quando Ele está no meio do seu jardim, quando Ele está se alegrando com o seu povo. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Salmo 33, versículo 21, pois nele se alegra o nosso coração. Olha, porquanto temos confiado no seu nome. Então, a presença de Deus traz alegria. Mesmo você doente, mesmo você na prova, mesmo você passando por isso, não quer dizer nada. Jesus no meio do jardim dos lírios produz alegria, mesmo quando a gente está em meio à adversidade, mesmo quando a gente está em meio à provação, está passando por alguma situação. Aleluia, porque a palavra de Deus diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, não é? A morada do Altíssimo. Diz assim, Deus está no meio dela. Olha, quando Deus está no meio, o rio corre. O rio da alegria de Deus corre. Amém? O rio corre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses 4:4, ele diz, regozijai-vos sempre. Vamos dizer comigo? Regozijai-vos sempre no Senhor, né? Regozijai-vos sempre. Aí diz, outra vez eu digo, regozijai-vos. Regozijai-vos. Aleluia. Joel 2:21 diz, não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te. Quem tem motivo aqui para se alegrar no Senhor? Alegra-te, porque o Senhor está no meio do seu povo. Aleluia. Glória a Deus. A presença do noivo no meio do seu jardim também produz segurança. Quem sente Deus perto dele não tem medo de nada. Parece até uma controvérsia, mas não é. Não tem medo de nada. Ele sente a presença de Deus. A presença de Deus traz confiança para ele, não é? Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Amém? Provérbios 1:33 diz, mas o que me der ouvidos, repita comigo, mas o que me der ouvidos, habitará seguramente. Amém? Estamos debaixo da proteção, da presença dele conosco. Ele está no meio do jardim, ele cuida, ele guarda, ele protege. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe ao meio-dia, nem mortandade que assole. Aleluia! O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó, nosso refúgio. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. O Salmo 46 adverte. Aleluia. Romanos 8:31 diz, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Se Deus é por nós, está no meio do seu jardim, quem será contra nós? Olha, irmão, tem muita coisa, já termino, mas ele também, quando está no meio do seu jardim, ele é a provisão para o seu povo. Ele é o cuidado para o seu povo, né? Filipenses 4:19 diz, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Olha, irmão, o Senhor desceu para estar no meio do seu jardim. Quantos creem nisso? O Senhor desceu para colher lírios. O Senhor desceu para estar no meio do seu povo. Seu jardim especial e florido está sendo cuidado pelo dono, que se chama Jesus de Nazaré. Que Deus abençoe em nome de Jesus.